Hoje a gente vai mergulhar numa teoria que não só ganhou um prêmio Nobel, mas virou de cabeça para baixo a forma como a gente pensa em investimentos. A questão central é uma que todo mundo que investe se faz. Como é que se consegue o máximo de retorno correndo o mínimo de risco? A resposta, como vamos ver, é muito mais sobre inteligência do que sobre coragem. Vamos desvendar a teoria de carteiras de Markowitz. Essa é a troca que a gente sempre ouve por aí, né? Quase uma lei da física dos investimentos. Mas e se essa troca não fosse tão direta assim? E se existisse um jeito de otimizar essa relação, em vez de só aceitar? Pois é, exatamente essa a promessa da teoria moderna de portfólios. Então, para começar, vamos entender o campo de batalha. De um lado, a vontade de ver o dinheiro crescer. Do outro, claro, o medo de perder. Cada decisão que se toma é uma tentativa de achar um equilíbrio nesse verdadeiro cabo de guerra. E foi bem aqui que Harry Markowitz mudou as regras do jogo. Ele percebeu que as pessoas estavam olhando o problema pelo ângulo errado. O segredo não estava em analisar os ativos um por um, isoladamente, mas em como eles dançam juntos dentro da carteira. A virada de chave é essa. O objetivo não é zerar o risco, até porque isso é impossível, mas sim orquestrá-lo com inteligência. Ok, mas para gerenciar o risco, primeiro a gente precisa entender que bicho ele é. E Markowitz mostrou que a palavra risco, na verdade, esconde duas coisas bem diferentes. Uma delas a gente pode combater, a outra não. E entender essa divisão é o primeiro grande passo para montar uma carteira mais esperta. De um lado, a gente tem o risco sistemático. Pensa numa tempestade que atinge a cidade inteira, tipo uma crise econômica global. Não tem para onde correr. Do outro lado, existe o risco específico, que é mais como uma chuva que cai só em cima de uma casa. Pode ser uma má gestão naquela empresa, um produto que deu errado. A grande sacada é, não dá para parar a tempestade, mas dá para se proteger da chuva localizada. É nesse risco que a gente vai focar. E como é que alguém se protege dessa tal chuva localizada? Com o conselho mais antigo do mundo, não coloque todos os ovos na mesma cesta. O nome disso é diversificação. Quando você espalha os investimentos, o azar de um ativo pode ser compensado pela sorte de outro. E o mais incrível, reduzir esse tipo de risco não custa nada em termos de retorno esperado. É por isso que chamam de o único almoço grátis do mercado financeiro. Mas como é que essa mágica funciona na prática? A resposta está no ingrediente secreto que o Markowitz revelou, a correlação. É bem aqui que a nossa intuição pode nos enganar, e a matemática mostra algo surpreendente. Primeiro, vamos para a parte fácil, o retorno da carteira. É exatamente o que você provavelmente imagina. Super intuitivo. Se uma carteira tem 60% num ativo e 40% em outro, o retorno esperado é só a média ponderada dos dois. Sem mistério, sem segredo. Bom, a lógica diria que sim, né? Se o retorno é uma média ponderada, o risco também deveria ser. É só pegar o risco de cada ativo, ponderar pelo peso dele na carteira e somar tudo. Parece fazer todo o sentido do mundo, não é? Pois é, e aqui vem a grande virada da história. A resposta é um sonoro não. O risco de uma carteira não é a média ponderada dos riscos de cada ativo. E essa descoberta, essa quebra total de expectativa, é a genialidade que rendeu a ele o prêmio Nobel. Vamos a um exemplo para a coisa ficar mais clara. Imagine dois ativos. Se a gente fizesse a conta do jeito intuitivo, a média ponderada do risco deles daria, vamos dizer, 19,47%. Guarda bem esse número. Ele parece lógico, mas ele está errado. Porque quando a gente calcula do jeito certo, usando a matemática de Markowitz, o risco real da mesma carteira é de 18,25%. Olha só, é menor. O todo é menos arriscado do que a soma ponderada das partes. Mas como assim? Por quê? A resposta é a tal da correlação. É a pecinha que faltava. Pensa nela como uma medida do companheirismo entre os ativos. Eles se movem juntos, em sincronia, como se estivessem dançando a mesma música, ou um sobe enquanto o outro desce, tipo uma gangorra. É essa interação que o cálculo simples ignora, e é aí que a mágica da diversificação acontece de verdade. Ok, chega de teoria por um instante. Vamos visualizar como esse conceito de correlação desenha um mapa de todas as nossas possibilidades de investimento. Para começar, vamos imaginar um caso extremo. Dois ativos que são praticamente cópias um do outro, com correlação perfeita. Quando um sobe, o outro sobe igual. Misturar os dois, nesse caso, não gera benefício nenhum de diversificação. O resultado no gráfico é simplesmente uma linha reta, previsível, sem mágica nenhuma.
Agora, é aqui que a mágica acontece. No momento em que a correlação deixa de ser perfeita, aquela linha reta começa a fazer uma curva para dentro, para a esquerda. E o que essa curva representa? É o benefício da diversificação ganhando forma. Ela cria novas carteiras que, para o mesmo nível de retorno, têm um risco muito menor. É o almoço grátis aparecendo ali no gráfico. Agora, olha bem para essa curva. Ninguém em sã consciência escolheria um portfólio na parte de baixo dela, concorda? Porque sempre vai ter uma opção melhor na parte de cima, com o mesmo risco e mais retorno. Essa borda superior da curva, essa crista da onda, é o que a gente chama de fronteira eficiente. É nela que estão as melhores carteiras possíveis. Certo. Então, a fronteira eficiente nos mostra as melhores carteiras que a gente pode montar usando só ativos de risco. Mas, acredite, dá para fazer ainda melhor. A gente só precisa adicionar uma última peça nesse quebra-cabeça. Vamos imaginar um ativo livre de risco. Pensa num título do Tesouro, algo com retorno garantido e risco praticamente zero. No nosso gráfico, ele vai ser um pontinho lá no eixo vertical. A pergunta agora é: o que acontece quando a gente combina esse ponto com a nossa fronteira eficiente? Se a gente traçar uma linha reta saindo do nosso ativo seguro e que só beija a nossa curva no ponto mais alto possível, uma coisa fantástica acontece. Essa nova linha, a linha de alocação de capital, cria um universo de carteiras totalmente novo. E o mais importante, essa linha inteira está acima da fronteira antiga, ou seja, ela oferece combinações de risco e retorno ainda melhores. E aqui vem a simplificação genial de tudo. A decisão de quem investe agora se resume a 2 passos. Primeiro, encontrar aquela única carteira de risco perfeita que fica ali no ponto de tangência. E segundo, decidir que porcentagem do dinheiro vai para essa carteira e que porcentagem vai para o ativo seguro. Uma pessoa mais conservadora vai ter mais no ativo seguro, uma mais arrojada, mais na carteira de risco. E a inclinação dessa nova linha reta tem um nome famoso: índice de Sharpe. Ele é basicamente uma medida de custo-benefício. Quanto retorno extra você está ganhando para cada unidade de risco que assume? E aquela carteira ótima, a do ponto de tangência, é justamente a que maximiza isso, a que tem o maior índice de Sharpe possível. E aqui a gente chega à grande conclusão. Toda essa teoria, todos esses cálculos se resumem a uma estratégia surpreendentemente elegante. A tarefa não é ficar escolhendo dezenas de ativos, mas sim achar aquela carteira de risco mais eficiente de todas e, a partir daí, só decidir como misturá-la com o ativo seguro. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Markowitz nos mostrou que olhar para os ativos de forma isolada é enxergar só um pedaço da foto. A verdadeira genialidade e talvez o maior risco que corremos não está nos ativos que escolhemos, mas em como falhamos ao combiná-los. No fim do dia, é a arquitetura da carteira que realmente define o jogo.